Um coração de joia pulsante chamou a atenção na Semana de Alta Costura de Paris, Inverno 2025, apresentado pela Schiaparelli, uma obra absolutamente inenarrável e que foi inspirada na obra de Salvador Dalí em conjunto com o artista e joalheiro americano chamado Carlos Alemany. E muita gente não sabe, mas eles fizeram uma coleção de 39 peças que foi comprada por um colecionador e depois doada para a Fundação Salvador Dalí. Inclusive, algumas peças têm esse movimento, a tecnologia basicamente é a mesma utilizada em relógios. E essa peça especificamente se chama The Royal Heart, que foi uma espécie de homenagem à nomeação da Rainha Elizabeth II, e esse coração representa o coração da rainha que pulsa pelo seu povo, uma obra de 1953. E o Daniel Roseberry trouxe uma coleção chamada De Volta para o Futuro, e uma coisa que eu achei muito interessante é que ele trouxe uma peça inspirada num artista surrealista, exatamente como a Elsa fazia, lembrando que ela era contemporânea dos surrealistas e que ela trazia o surrealismo para a moda. Inclusive, ela era amiga pessoal do Salvador Dalí e trabalhou em colaboração com ele em algumas peças, né? E ele trouxe algumas referências aí dos arquivos. Esse casaco, por exemplo, foi feito pela própria Elsa, inspirado na sua própria infância, e que também já foi reinterpretado pelo Bertrand Guillon em 2017, quando ele traz essa versão no branco. Ele vai fazer também uma espécie de releitura de uma obra chamada Apolo de Versalhes, que foi feito para uma atriz americana, e depois ele vai fazer uma outra menção àquele broche relógio que é dessa mesma coleção de joias que eu estava falando nessa peça, e aí depois a gente vai ver algumas outras referências também. Enfim, ele vai trazer os arquivos da marca, e uma coisa que eu achei interessante também é que ele falou que ele trouxe peças que remetessem diretamente ao futuro, e aí ele fotografou essas peças em preto e branco. E por quê? Porque ele fala que os tempos em que a Elsa trabalhava eram tempos entre guerras, então ele enxerga isso como uma época um pouco triste, um pouco melancólica, ao mesmo tempo super turbinada. Ele traz um contexto um pouco gótico, e eu sinto um pouco um simbolismo, uma espécie de simbologia mórbida, quase que uma simbologia da morte. E ele fala que essa coleção é uma espécie de despedida, porque ele fala que o processo criativo dele vai mudar, e que para ele mudar o resultado final, ele precisa mudar o processo, ou seja, muita coisa vai mudar na Schiaparelli daqui por diante. Uma coisa que eu achei diferente também é que ele não trabalhou muito com os volumes que a gente está acostumado, então é uma coleção que não impressiona muito, porque ele traz todo aquele sonho surrealista, né, de uma forma muito clara, muito expressiva, e que veio muito contida nessa coleção. Então eu espero que ele não esteja de saída da Schiaparelli, e basicamente é essa coleção. E me contem o que vocês acharam.